isso aqui foi uma questão de prova e foi questão aberta e eu tirei nota alta nessa questão total justamente por esse exemplo. Eu respondi a questão com esse esquema aqui, cara, e ganhei total na questão. Se você quer saber como passar na prova de anatomia, esse vídeo vai te ajudar. Na prova de anatomia prática eu vou te ajudar e vai te ajudar também com certeza para a prova de anatomia escrita. Então fica nesse vídeo que vai ser bom. Anatomia é uma matéria que a gente vê em biomedicina, a gente vê em educação física, a gente vê em medicina, obviamente, a gente vê em odontologia. A prova na prática normalmente é feita em laboratório e aí pega peças do corpo humano, seja viva ou artificial, e o professor coloca uma agulha nessa região e o aluno ele tem 30 segundos a 1 minuto para olhar aquela peça, ver onde aquela agulha está inserida e onde ela está inserida eu tenho que falar que região é aquela. Cheguei lá na hora da prova e a agulha ela tá, sei lá, na parte de cima aqui da boca. A gente sabe que é o palato duro, que a gente chama de céu da boca, né? Ali é o palato duro. Então, eu tenho que chegar ali, ver que está encostado no palato duro, lembrar que ele se chama palato duro e escrever no papel, palato duro. Assim que funciona a prova de anatomia na prática. Caso você ainda vá fazer, já saiba que é desse jeito. E é interessante porque muita gente acaba ficando um pouco, como é que eu posso falar? Um pouco desesperado, um pouco nervoso, porque você tem tempo para fazer e você tem que lembrar aquilo ali na hora, bater o olho, lembrar e escrever. Então, muita gente tem o problema, a dificuldade de ali na hora lembrar do nome das regiões do corpo humano. E é nisso que eu quero ajudar, porque eu tive uma média muito boa nas notas e no final eu vou estar mostrando a minha porcentagem e as minhas notas para você ver que não é brincadeira. O que eu comecei, o primeiro ponto que eu fiz lá nas aulas no laboratório, eu gravava as peças artificiais do corpo humano e eu gravava e ia falando. O metacarpo tá aqui, os carpos estão aqui, e aí aqui a gente tem as falanges. E aí a gente tem aqui a distal, a medial e a proximidal. Porque tá próxima, tá no médio e a gente tem a distal que é a mais distante. Então, ó, lembrei o nome, hein? Lembrei o nome. Então, aqui está a anatomia da mão. Cada carpo ali tem o seu nome, que agora eu não vou lembrar porque são 8. E aqui a gente tem os ossos metacarpais. E aí eu chegasse na prova, a agulha ela estivesse aqui, ó. Nessa região. Mas eu lembro que a gente colocava proximal, falange do dedo tal, região proximal. Aí eu escrevi isso lá. O que eu fazia? Eu gravava as peças, então eu gravava a mão aqui, falava os ossos carpais, falava dos metacarpais e falava as falanges. Então eu falava e repetia. Então eu tinha no meu celular gravado as peças e eu narrando em cima, ou qualquer outra pessoa da sala narrando. Chegava em casa, ou na semana de estudo, na semana de prova, o que eu fazia? Eu ficava vendo e revendo aquele vídeo para decorar aquilo que eu estava falando no vídeo. E aí eu tinha um macete. Eu via várias vezes, decorava aquilo ali, depois eu via de novo, mas eu via sem áudio, porque agora eu ia falando conforme eu ia mostrando no vídeo. E depois eu ia lá, assistia com áudio e falando para ver se eu estava falando junto e correto. Então, por várias vezes estar assistindo a mesma coisa e ouvindo e treinando, eu decorei. Tanto que, cara, eu tive anatomia no primeiro semestre e eu falei aqui para vocês. Proximal, medial, distal, as falanges, metacarpais, os ossos metacarpais que são esses aqui, e os ossos carpais. Então assim, eu lembrei porque justamente ver faz a gente memorizar aquilo. Beleza, nariz, cavidade nasal é isso aqui. Aqui a gente tem o vestíbulo nasal, que é a entrada. E essas aqui são as conchas, superior, médio e inferior. Entre elas nós temos os meatos, que também é o superior, médio e o inferior. A gente tem o septo nasal. Outra coisa que eu fazia é que além do vídeo eu tirava foto, porque lá na minha faculdade, e eu faço faculdade lá aqui na PUC Minas, então isso vai ser relativo, a gente pegava no material que era o material que já ia ser usado na hora da prova. Diferente, por exemplo, da federal, da UFMG, na prova de anatomia, tanto na prova, tanto na aula prática, é justamente os órgãos que estão conservados em formol. Não é protótipo, é o órgão que foi de uma pessoa um dia.
Então, assim, é muito mais difícil, porque no desenho a gente tem cores que separam e você entende. No órgão, não, cara. O órgão é muito mais difícil. Então, no meu caso, eu não sei se eu posso falar que foi uma sorte. Talvez não, porque é melhor você aprender com o órgão mesmo. Mas eu tive a questão de aprender com protótipo. Então eu tirava a foto do protótipo e em casa eu já estava estudando com o protótipo que ia cair na prova. Eu só teria que lembrar e decorar. Então, assim, é como se eu estivesse estudando as questões em branco da prova que a professora me entregou. Ó, essa aqui é a prova, estuda e não escreve ainda que vocês vão escrever aqui. Beleza, eu vou lá, levo para casa, estudo as questões e lá chego lá só respondo. Era basicamente isso. Aí se pergunta, Godoy, mas para que tirar foto? Por quê? Porque eu desenvolvi um material de estudo no Miro, e eu já mostrei o Miro aqui em outro vídeo, de como estudar e ter boas notas. E lá no Miro, as fotos que eu tirei no laboratório me ajudaram para criar esse mural, esse plano de estudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tudo aqui de anatomia está aqui. Então, por exemplo, a gente tem órgãos vitais e sistema digestórios genitais, esqueleto axial, musculatura do dorso, abdômen, tórax, osteologia do cínculo escapular e membro superior, junturas do membro superior, musculatura do membro superior. Então, por exemplo, aqui no Miro, eu criei esse plano de estudo onde eu tenho sobre o coração, sobre o sistema respiratório, sobre o sistema digestório. E aqui de vermelho eu colocava as funções. Então, por exemplo, qual que é a função do sistema digestório? Eu coloquei, tem a função de transformar os alimentos em substâncias menores para que o corpo possa absorver os nutrientes e obter energia. E aí qual que é a função do sistema urinário? Tem como principal função filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas ou em excesso do corpo por meio da urina. Então, aí eu tenho as imagens, tenho os nomes que caem na prova, o que faz, né? Então, o rim produz a urina, a ureter, caminho que leva a urina que está aqui no rim até a bexiga. Então, ela vai passar pela ureter. Então, tipo assim, tudo isso eu vi e trouxe para esse meu sistema, para esse meu plano de estudo. E aí, as fotos que eu tirei lá no laboratório, por exemplo, elas estão aqui, ó. Isso aqui são peças dentro lá do laboratório. Então, isso aqui tudo são protótipos, materiais que a gente usa de aprendizado na sala e que foi material usado para a prova. E eu tirei a fotinha lá e fiz. Olha aqui, ó, por exemplo, do tríceps. Isso aqui também é um material de prova. Então, o professor coloca a agulha aqui, chega lá, eu tenho que entender que isso aqui é um tríceps e essa parte aqui é a cabeça longa. Então, como eu já tinha a imagem, eu sabia que isso aqui era o tríceps e essa aqui é a cabeça longa, essa aqui é a cabeça lateral e aqui é a cabeça média, porque eu tirei a foto, revisei e estudei. Os vídeos, como eu mostrei para vocês no início, me ajudou bastante também. Aqui a gente tem a escápula, clavícula, húmero, rádio, mão, como eu falei aqui para vocês. Vamos ver se eu acertei? As falanges, igual eu falei aqui para vocês. Aí a gente tem o metacarpais, que é essa parte aqui, e os ossos carpais. Então, eu acertei. É isso aí mesmo. Distais, médias e proximais. Vamos entrar aqui, por exemplo, na morfologia do coração. Então, o coração foi o primeiro órgão que a gente estudou. Bombear o sangue para o corpo. E aí, coloquei o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, que dentro dela tem dois lados, que é o seroso e o fibroso. O seroso, que é a parte que está encostando diretamente com o coração, e a parte parietal, que não é a parte que está encostando no nosso coração. São, assim, é uma camada muito fina que nem o nosso olho consegue ver. Dentro dessa camada existe a cavidade pericárdia, onde passa um líquido que ajuda no batimento. Então isso aqui tudo isso aqui foi uma questão de prova e foi questão aberta, e eu tirei nota alta nessa questão total justamente por esse exemplo. Eu respondi a questão com esse esquema aqui, cara. E ganhei total na questão. Então a gente tem todas as informações aqui, ó. Como é que o coração fica no nosso corpo? Ele fica meio triangular com a base para cima e a parte pontuda, vamos dizer assim, para baixo. Tem a morfologia externa, a morfologia interna. Lembra que eu falei do átrio? Ó, o átrio aqui, ó, direito e esquerdo, que é onde o coração, o sangue chega, ele vai para o ventrículo, do ventrículo ele vai para o pulmão, e para o pulmão ele ser oxigenado, volta para o coração, e do coração vai para todo o corpo e volta, tem todo esse trabalho. Então esse esquema aqui me ajudou demais. A cavidade nasal, faringe, traqueia, pulmão, as divisões de cada um. Então no pulmão a gente tem a face, a costal,
os lobos, as fissuras, que aí, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, ó, é a cavidade, isso aqui é a membrana pleura-parietal que encobre o pulmão. Aqui a gente tem os lobos, que é um pulmão vai ter 3, o outro vai ter 2. Aqui a gente vê 1, 2, aqui tem 1, 2, 3. Então tudo isso eu estudei com esse programa. Isso aqui eu não paguei, isso aqui eu criei, desenvolvi no meu método de estudo. Isso aqui você não vai achar em lugar nenhum para estudar. Ah, Godoy, eu quero, você me arruma? Podemos conversar sobre isso. Mas, para mostrar para vocês a maneira que eu estudei. Criei um mural totalmente didático, que me ajudou e me ajudou o pessoal da sala. E um outro ponto que eu fiz para aprender, de fato, foi revisar junto com um amigo. Tem aquela questão que quando você ensina, você aprende. Se eu falar para vocês várias e várias coisas aqui, de coisas que eu estudei, eu vou estar aprendendo também, porque eu vou estar relembrando, revisando, isso vai estar sendo trabalhado no meu cérebro e eu vou estar com aquilo ali fresco e pronto, eu vou saber sobre aquilo ali. Por quê? Porque eu estou ensinando. Ensinar também é aprender. Então eu fazia muito isso com meus amigos lá da faculdade, na minha sala. Eu chegava mais cedo no dia da prova, ficava revisando, aí um falava coisa errada, eu falei, não é isso aqui, é verdade. O outro vinha me corrigir caso eu estivesse errado. E assim a gente ia aprendendo. E agora eu quero mostrar para vocês a minha nota. Tá mais de 60%, menos de 80%, porque no final, em anatomia, porque no final eu chutei o balde, né? Agora volta pra minha cara aí. Porque eu falei, cara, eu já passei, eu vou estudar para outra prova, porque essa aqui eu já tô bem. E aí eu tirei 8,5, né? Poderia ter tirado mais, porque eu poderia ter aumentado minha nota para 80%, isso ajuda demais na minha bolsa e em outras questões também. Mas você vê que de 15, 12, de 15, 14,5, de 15, 8,5. Então é uma nota boa que foi com esse método que eu usei para chegar lá na prova, lembrar e passar. Eu espero que tenha ajudado a você que vai fazer a prova de anatomia. A dica é, estude e tenha calma. Na hora você vai lembrar. Se eu não lembro, você vai lembrar. Se estudar, você lembra. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Veja os outros vídeos que tem no canal. E assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela agora. É nóis!